Olá, queridos, tudo bem? Fazer mais um vídeo aí para ler aqui um estudo do Verdade em Foco. E é um estudo muito bacana, muito interessante, que fala sobre ninguém subiu ao céu, né? É um estudo bem interessante, mas antes de começar a ler aqui, eu quero mandar um salve aí pro César, né? Porque ele tem comentado aí, tipo, perguntando se eu ia matar as duas testemunhas, né? Eu não vou matar eles não, César, mas com a vara que o meu pai me deu, eu vou dar muitas varadas nesses dois caras aí. E você já viu aquele ditado, pedir pra sair? Pois é, eu vou bater neles até eles pedir pra sair. Só que eles não vão sair não, porque eles são homens de coragem e de força, entendeu? Diferente de você, eles são cabras valentes. É isso aí. Pois é, com a vara de ferro que meu pai me deu, eu vou sentar madeira esses caras aí. E o lombo vai espirrar sangue, pode ter certeza. Mas vamos lá pro que interessa, né? É um estudo aqui bem legal, deixa eu diminuir essa câmera aqui. Aí, verdade em foco, né? Ninguém subiu ao céu. Então vamos começar aqui, ó. O Messias foi muito claro ao afirmar o seguinte, né? Ora, ninguém subiu ao céu. Está escrito em João 3:13, né? O bom desse estudo é porque tem os versículos, entendeu? Aí quando você for assistir o vídeo aí, você pega uma Bíblia e você vai fazendo o seu estudo próprio, né? E vai procurando entender isso daqui. Homem, a princípio, foi criado para viver eternamente. Contudo, ao fazer a opção pelo pecado, acabou por encontrar a morte. Como somos da mesma natureza de Adão, igualmente haveremos de passar pela morte. Deus, né, o Pai, prometeu a vida eterna ao homem, na condição de obediência. Disse-lhe que certamente morreria se não se manifestasse em retidão. E óbvio, né, eles caíram, né, na lábia de Satanás. O inimigo, ao contrário, ó, em função da desobediência ao Pai, também fez uma promessa. A malandragem aí de Satanás aí, ó. Certamente não morrerás. Você vê, o Pai disse, ó, se pecares contra mim, o Pai já estava dizendo assim, ó, se pecares contra mim, a imortalidade certamente será tirada de vós, né? Aí Satanás veio com a lábia dele e disse, ó, não, o pai aí ele tá só blefando, entendeu? Aí os bobos caíram. E nosso pai é muito justo para cumprir a sua palavra, né? Como já expliquei para vocês que a palavra dele não volta vazia. Ou é pau ou é pedra. Só que vocês não entendem, né? Essa, como é que eu posso dizer? Essa configuração do autismo, né? Vocês só entendem o que vocês querem entender. O desrespeito, desprezo, a afronta ao Supremo Criador fez confirmar a morte, a qual todos havemos de passar. Por isso, todos os homens morrem, porque o Pai decretou, né? Certamente vão morrer, certamente morrerás. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12, né? Porque assim como Adão, todos os homens morrem, assim também todos serão vivificados no Mestre, né? Eis que vos digo um mistério, Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento e num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Essa última trombeta é o próprio Messias, que faz parte dos 7 anjos, né, do Apocalipse. Como eu já falei, as 2 testemunhas, o Messias e os quatro ventos, os 4 anjos que seguram os 4 ventos, não é isso? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Beleza, né? Coríntios 15, 22, 51 e 53. A maioria das igrejas influenciadas pelo paganismo, contudo, ensinam que nem todos passarão pela morte. Citam como exemplo Enoque e Elias. Argumentam, inclusive, que mesmo que alguns já tenham morrido, Deus, né, o Pai, os ressuscitou, presenteando-os com um galardão antecipado da vida eterna. Exemplo, Moisés e outros, e que ensinam a palavra do Pai sobre este assunto. Aqui, Moisés e Elias foram vistos como Messias, não é isso? Falando sobre a sua segunda vinda, sobre a sua segunda vinda e com relação ao seu futuro reino. O Messias fez uma promessa para alguns de seus discípulos. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, como eu já expliquei nos meus vídeos aí, que são os 144 mil selados, e o Messias e as 2 testemunhas, vem tudo junto, né? Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. No caso, teve João, né, que viu o reino do Messias no futuro, né? Aí, Mateus 16, 27 e 28. O Messias disse que alguns dos que estavam com ele, não passariam pela morte até que vissem o Filho do Homem em seu futuro reino. 6 dias depois, levou consigo os discípulos Pedro, Tiago e João a um alto monte para cumprir a sua promessa. Veja, esses 3 aqui, Tiago, Pedro e João, também participaram dessa questão de ver o Messias em seu reino, no futuro, entendeu? Não só João, mas Tiago e Pedro. Entendeu? 6 dias depois tomou o Messias Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que eu acho interessante nessa passagem, meus irmãos, é que mesmo o Messias sendo homem, né, quando o Pai o glorifica de poder, ele consegue ser tanto o Messias espírito, né, poderoso, como um homem, né? Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mateus 17, de 1 ao 3. Aqui temos simplesmente uma visão do futuro reino do Messias, né? Observe o que o Messias fala, né? Aqui, E descendo eles do monte, ordenou-lhes o Messias, a ninguém conteis a visão. Veja, foi uma visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mateus 17, né? Verso 9.
Neste texto, como em Apocalipse, temos muitas visões, mas seus personagens são futuros. Podemos citar como exemplo de uma visão que está relatada em Apocalipse 21, verso 2. O Pai mostrou ao profeta João, em visão, a nova Jerusalém que descia do céu. Não era algo que estava acontecendo naquele momento, mas era uma visão de um evento futuro. Sabemos que a própria palavra Apocalipse, né, já diz que é revelação, né, no caso, coisas futuras. Não tem nada ali que se relacione ao passado, e sim o futuro. Né? Sabemos que a descida da Nova Jerusalém dá-se após o milênio, quando o planeta Terra estiver todo restaurado e livre do pecado. Já nesse ponto aqui eu já não concordo, porque é o próprio Messias com os 144 mil selados que vão restaurar a Terra. Entendeu? Não é os homens que vão restaurar a Terra. Sim, o Messias e os 144 mil selados vão restaurar toda a Terra. Então eu não concordo com esse ponto aqui. Ó. Sabemos que a descida da Nova Jerusalém dá-se após o milênio. Não. Eles descem e vão viver aqui no milênio, quando o planeta Terra estiver todo restaurado e livre do pecado. Não. O Messias é que vai estabelecer o reino, vai erradicar o mal, vai erradicar o pecado, vai erradicar tudo que não presta aí. Entendeu? Então ele vai entregar o reino ao Pai perfeito. É assim que é assim que vai ser. No nosso caso específico, temos os participantes do reino, Moisés, Elias, que ainda não ressuscitaram. Verdade. Observem que Mateus 16, verso 27, diz que quando o Messias vier na sua glória, então retribuirá a cada um segundo a sua obra. Verdade. Quando o Messias disse que alguns não provariam a morte, até que enxergassem o Filho do Homem vindo na glória, explica a razão de terem diante deles uma visão, relatada no capítulo seguinte de Mateus. A promessa do Messias foi cumprida no capítulo 17, prefigurando aí uma situação no futuro reino. Assim, Moisés e Elias ressuscitarão com todos os demais salvos na ocasião da segunda vinda do Messias. E estarão com ele em seu futuro reino. Com certeza. Moisés está morto e ainda não ressuscitou. Perfeito. Assim morreu ali Moisés, servo do Eterno, na terra de Moabe, segundo a palavra do Eterno. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-pior, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés ainda de a idade, né? Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, Deuteronômio 34, 6 e 7. Você vê aqui, até hoje, né? Até hoje o lugar da sua sepultura, né? Tinha aqui, de fronte a Bet-pior, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Sabe o lugar, né? Assim morreu ali Moisés, servo do Eterno, da terra de Moabe, segundo a palavra do Eterno. Este o sepultou, veja, ele foi sepultado num vale, na terra de Moabe. Só que o lugar da cova, né? Ninguém sabe, ninguém encontrou. Defronte de Bet-pior, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Deuteronômio 34, 6 e 7. Por que estamos fazendo lendo esse pequeno estudo aqui, meus irmãos? Porque é para desmistificar as heresias desses canais aí do YouTube, tá entendendo? Porque isso aqui é um estudo sério das Escrituras, entendeu? De fato, isso aqui é a verdade, entendeu? Nenhuma passagem bíblica confirma a ressurreição de Moisés.
Muitos citam Judas, mas esta passagem bíblica diz apenas que houve uma disputa, né, entre o arcanjo Miguel e o diabo a respeito do corpo de Moisés. Esse texto não confirma que Moisés foi levado para o céu. Lógico que não. Nunca devemos imaginar fatos que não estejam claramente relatados. Ou seja, fazer conjecturas, né, como muitos por aí fazem, né? Eu também não faço. A Bíblia diz que o Pai mesmo sepultou o corpo de Moisés. Veja, como eu acabei de ler ali em cima, né, na terra de Moabe, né? Assim morreu ali Moisés, né, servo do Senhor, servo do Pai, na terra de Moabe. Segundo a palavra do Pai, este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34, né? Como já tínhamos lido ali em cima. Elias não subiu ao céu. Agora vamos para Elias, né? Porque aqui, esse estudo aqui, fala de Elias, Moisés e Enoque, entendeu? Aqui, ó. Elias não subiu ao céu. Segundo as escrituras sagradas, todos os homens devem morrer, né? E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9, 27, né? Assim o profeta Elias não poderia ser uma exceção à regra. Precisamos entender exatamente o que aconteceu quando houve a separação entre Elias e Eliseu. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho, segundo Reis 2:11, né? Observem o seguinte, ó. Elias não subiu num carro de fogo. O objetivo do carro de fogo, ó, foi apenas para separar Elias de Eliseu. Elias foi transportado para o céu num redemoinho. Entendeu? Ó? O redemoinho é formado por deslocamento de ar. É lógico, portanto, que Elias, ó, não saiu da atmosfera terrestre, pois fora desta não há redemoinho. Verdade, né? Redemoinho só tem na terra. Concluiu, e no mar também, né? Concluiu-se que o profeta Elias simplesmente foi transportado, ó, pelo redemoinho do lugar onde se encontrava para um outro lugar no planeta Terra, ou seja, no reino da Terra, né? Por isso que o Messias falou, ninguém subiu ao céu. Só que as pessoas não procuram estudar por que que ele falou assim, né? Eles dizem que é porque aqueles três eram os demônios, e então criaram uma farsa que foram para o céu para ser idolatrado. Não, meus irmãos, é só estudar que vocês encontrarão a verdade. Bate, bate, bate na porta e que a porta se abre. Foi assim que o Messias ensinou. Depois que Elias foi arrebatado pelo redemoinho, ó, os filhos dos profetas vieram a Eliseu e sugeriram fazer uma busca na região, ó, a fim de encontrá-lo. Uma iniciativa como esta revela-nos que eles não acreditavam e nem assinavam que poderia haver uma transladação ao céu. Veja. Apesar de Eliseu ter visto Elias sendo transportado por um redemoinho para uma análise cuidadosa, transcrevemos o texto bíblico deste episódio. Né, ó, aqui, ó. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Ó. E vindo ao seu encontro, inclinaram-se em terra diante dele. E disseram-lhes, eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Deixa-os ir, pedimos-te, né? Em busca do teu Senhor. Que o Elias era o mestre de Eliseu, né?
o tutor de Eliseu, no caso, né? Pedimos-te que, em busca do teu Senhor, né? Do teu mestre, ó. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte, ó. Em algum monte ou em algum vale. Ele, porém, disse: não os envies, mas insistiram com ele, ó. Mas insistiram com Eliseu, ó, até que se envergonhou, né? Acho que ele pensou, tá bom, vão, né? E disse-lhes: enviai, e enviaram 50 homens, ó, que buscaram 3 dias, ou seja, procuraram por Elias 3 dias. Porém não o acharam, segundo Reis 2:15 e 17, né? Verso 17. A Bíblia confirma que Elias não subiu ao céu. Cerca de 10 anos depois de seu arrebatamento, ele enviou uma carta a Jeorão, rei de Judá. Isto prova que ele estava vivo no planeta Terra, ou no reino Terra, né? Ele estava acompanhado e desenrolar do... Aqui, ó. Isto prova que ele estava vivo no planeta Terra, né? E estava acompanhando o desenrolar dos fatos. Entendeu? Estava muito vivo, 10 anos depois, ó. Então lhe veio uma carta da parte de Elias, ó, o profeta, que dizia: assim diz o Pai, ó, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andastes nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Azar, rei de Judá, segundo Crônicas 21:12, né? Que isso aqui é uma parte da carta que Elias escreveu para o rei, né? Então, ó, lhes veio uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andastes no caminho, né, de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Azar, rei de Judá. Quando Elias foi trasladado, Josafá era rei de Judá. Quando Elias escreveu a carta, o rei de Judá era Jeorão, filho de Josafá. Ou seja, 10 anos depois, o filho dele é quem recebeu a carta. Interessante, né? Vou ler só mais uma vez aqui. Quando Elias foi trasladado, né, pelo redemoinho, Josafá era rei de Judá. Quando Elias escreveu a carta, o rei de Judá era Jeorão, o filho de Josafá, entendeu? Elias foi para o céu? Aqui uma pergunta, né, um questionamento. Vamos lá aqui, ó. Perguntamos: onde estava Elias quando mandou a carta? No céu? Claro que não. Ele estava em algum lugar aqui na terra, ó, sendo protegido por Deus, né? Pelo Pai, ó. Para nós está claro que o tempo de seu ministério havia findado, ó, e que ele estava farto das perseguições. Razão porque Deus passou o trabalho dele para Eliseu. Elias saiu da cena por meio deste traslado, né? Que foi levado pelo redemoinho. O próprio Criador o tirou, o Elias, da terra que ele estava, né? Com Eliseu, e levou para outro lugar. Entendeu? Não foi morar no céu. Entendeu? Isso não existe. Aí aqui, ó, Enoque também morreu, ó. Pela fé, Enoque foi trasladado, ó, para não ver a morte. Não foi achado porque o Pai, né, o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Entendeu? O Enoque agradou ao Pai, com entendimento, com coerência, entendeu? Pela fé. Não é como o Robert Smith ensina, não é como essas pessoas desses canais ensinam, meus irmãos, que eles inventaram tudo isso, que isso tudo era uma farsa, que não sei o que. Você vê claramente que Elias era perseguido por ser profeta.
entendeu? Por ser poderoso em palavras. O homem era um homem de fé, cara. Eliseu da mesma forma, entendeu? Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com o pai. E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. Quando fala assim, andou Enoque com Deus, meus irmãos, não é como vocês aí que andam com um amigo físico do lado, não. Andar na presença do Pai, em espírito, em comunhão. Entendeu? Enoque não era um imbecil pomposo que abre a boca só para vomitar merda aqui nessa merda de YouTube, entendeu? Era um homem prudente, de fé, justo, entendeu? Tinha família, tinha um povo. Não é que nem vocês aí que nem filhos querem ter, nem filhos vocês querem ter. Vocês pensam que eu não sei? Nem filhos vocês querem ter. E quem tem, vocês ainda vêm encher o saco. Imagina teu filho aí sendo como você. Cara, se meu filho for a metade do que eu sou, mano, ele será a melhor pessoa do mundo. Se meu filho se tornar a metade da pessoa que eu sou, ele será um homem nessa terra. Entendeu? E é isso que eu espero dos meus filhos. Que sejam mulheres decentes e homem decente. Né? E não precisa puxar o pai, não. Eles têm a própria vida deles. Mas os bons costumes, as boas maneiras, a verdade, a coerência, eu passo para os meus filhos. Entendeu? Minha casa serve ao pai. Né? Diferente da tua, César. A tua só deve servir ao pai só da boca para fora, né? Porque um cara, para abrir a boca para falar mais asneira que nem você, eu nunca vi. E ainda fala que sou eu, né? Nem estuda, nem nada, fica só aí nessa loucura de estar comendo bola de mané aí, enchendo o vaso de esterco, de bobagem, de conjecturas, mas pegar um celular para estudar a verdade, entender, você não faz, né? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, para não ver a morte. Não foi para ir para o céu, não, morar no céu, não, é para não ver a morte. Não foi achado porque o Pai o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado ao Pai. Você está agradando o Pai aí, César, me xingando? Pois procurem agradá-lo o Pai, viu? Só quem pode agradar o Pai é quem tem fé e obras e testemunho. Entendeu? Seu testemunho é uma merda. E eu posso falar com todas as letras que seu testemunho é uma merda. O Pai não tá contente com você. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas, entendeu? Quando fala Enoque andou com Deus, é a mesma coisa, meus irmãos, que os crentes, os evangélicos, os católicos falam assim, eu tenho comunhão com Deus, né? Eu sou... Para onde eu vou, Deus está comigo, vai com Deus, Deus está comigo. É a mesma coisa, só que aqui é uma linguagem antiga, entendeu? Uma linguagem antiga. Que gerou filhos e filhos, né? Todos os dias de Enoque foram 375 anos. Andou Enoque com o pai e já não era, porque Deus o tomou para si. Quando quando fala assim, Deus o tomou para si, não é porque levou Enoque para o céu, não, meus irmãos. Aqui explica, a Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. Saiu de cena e morreu. Viveu 365 anos, Saiu de cena e morreu. A expressão Deus o tomou significa literalmente morrer. Entendeu? Morrer.
Pois morrer para quem está preparado é ser recuperado por Deus, ó, em cujo seio está a vida eterna. É um raciocínio puramente lógico, entendeu? Quando Jó recebeu a notícia de que seus filhos morreram, ó, Jó 1, 18, 19, ele disse, ó, o Senhor os deu, o Senhor os tomou, entendeu? A vida pertence a Deus e Ele poderá tomá-la quando lhe convier, né? Certas pessoas tiram suas conclusões baseando-se apenas numa passagem bíblica. O capítulo 11 de Hebreus, desde o seu primeiro versículo, menciona muitos personagens importantes, considerados heróis da fé: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os santos profetas, né? Após mencionar todos esses personagens, a Bíblia diz que todos estes morreram sem terem obtido as promessas, entendeu? Por que não obteram as promessas? Porque as promessas não eram só para eles, né? Para aquele momento, para aquela era. A promessa do Pai é para toda a humanidade, entendeu? Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, ó, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Verdade. E até hoje né? O povo está espalhado pela terra aí, povo do Pai. Não os hereges aí da internet, mas sim o povo do Pai. Será que os líderes judaicos acreditavam que o profeta Enoque foi trasladado vivo para o céu? Claro que não, né? A Bíblia confirma qual era a verdadeira compreensão dos judeus, ó, sobre o que aconteceu com todos os profetas. Veja aqui, ó, Abraão morreu e também os profetas, João 8, 52 e 53. Que é até aquela passagem lá que vocês falam que o Messias está se referindo a Abraão como o diabo, né? Vocês têm problema, isso sim. Nessa ocasião, o Messias estava falando com os fariseus, por serem judeus. Ó. Certamente o nome de Enoque fazia parte da lista de importantes profetas, com certeza. Enoque era considerado profeta, pois Judas, no versículo 14, menciona que Enoque profetizou acerca da vinda do Messias. Claro que profetizou, ele era um profeta. Enoque, para não ver a morte, ou seja, para não ser morto, também foi trasladado, não para o céu, mas para outra parte da terra. É óbvio que ele morreu como todos os demais santos e aguarda o tempo de recompensa, né? Como está escrito em Daniel 12, né? Que o próprio Messias fala com Daniel, ó, vai-te, Daniel, na tua caminhada. E no final dos dias, né? Ou seja, no final dos acontecimentos, todos os profetas e os santos, o Messias vai ressuscitá-los, né? Como eu vou ler aqui embaixo. Daniel, todos os profetas, os apóstolos, os discípulos que creram, né? Estão todos mortos e todos estão esperando o julgamento, assim como Moisés, Elias e Enoque. Entendeu? Eles não são besta 666, Satanás e não sei o que lá não, gente. Eram homens que serviram os propósitos do Pai. Entendeu? Nossa, eu vou bater tanto em vocês, cara. Eu vou bater tanto em vocês que vocês vão pedir para sair, tá entendendo? Porque me fizeram acreditar nesta merda, entendeu? Que vocês ensinam. Não se preocupe não vai ficar só nesse vídeo aqui não. Ainda vou trazer vídeos sobre Moisés, ainda vou trazer vídeos sobre Elias, ainda vou trazer vídeos sobre Enoque. E a verdade vai vir à tona. Não conjecturas de bêbados, entendeu? E de pessoas desprezíveis, não. Entendeu?
Vocês não pedem por esperar. O Pai me deu uma vara e eu vou sentir prazer em usar essa vara. As costas de vocês vai espirrar sangue. Não se preocupa não. Vai espirrar sangue, vocês vão pedir para sair. Falei para vocês que nessa terra aqui não existe nada no homem. Não existe nada no homem. E eu vou dar o pão que o diabo amassou a cada um de vocês. Entendeu? Não se preocupa não. Vocês vão receber tudo que vocês merecem. Ora, aqui ó. Todos esperam, né, a ressurreição. Quer ver? Aqui ó. Enoque para não ver a morte, né? Ou seja, para não ser morto também foi trasladado, não para o céu, ó, mas para outra parte da terra. É óbvio que ele morreu como todos os demais santos e aguarda o tempo de recompensa. Todos esperam a ressurreição. Eu até já fiz um vídeo sobre isso aqui, né? Sobre a ressurreição dos santos, né? Se já estão no céu, se já, né? Ninguém vai morar no céu. E ninguém foi ressuscitado, só o Messias. E os que foram ressuscitados pelo Messias depois morreram de novo. Ora, todos estes que obteram bom testemunho por sua fé, não obteram, contudo, a concretização da promessa, por haver o Pai provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 39 e 40. Depois vocês veem esse vídeo com a Bíblia, para vocês, entendeu? Fazer o estudo de vocês, né? Para vocês acreditar no que é verdade, não em conjectura de gente maluca e bêbada, entendeu? Mas faz o seu estudo aí. Eu não estou querendo trazer a você aqui cegueira. Não, fica cego aí, fica só nisso. Não, irmão, não para nunca. Sempre tem que questionar, sempre temos que questionar, entendeu? Todos estes heróis da fé não alcançaram as promessas, ó, e serão aperfeiçoados juntamente conosco quando passarmos pela ressurreição. É verdade. O Messias é o primeiro dentre os mortos, ó. Isto é que o Messias devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Atos 26, né, 23. Como interpretar o ensinamento bíblico quando diz que o Messias é o primeiro dentre os mortos? Não ocorreram ressurreição antes dele. Não ocorreram ressurreições, né, antes dele. A questão é que ele ressuscitou para a vida eterna, o que não ocorre com os demais. Os outros todos morreram novamente depois. Exemplos, né? Tá, Reis, segundo Reis, tal, Lucas, vários capítulos aí. O Messias trará o galardão. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados no Messias, cada um, porém, por sua própria ordem. O Messias as primícias, né? Depois os que são do Messias, na sua vinda. Pois é, primeiro o Messias, né? Ele é glorificado. Aqui, ó. Porque assim como Adão, né, todos morrem, assim também todos serão vivificados no Messias, cada um, porém, na sua própria ordem. O Messias, as primícias, né, depois os que são do Messias, na sua vinda. Verdade. Coríntios 15, né, verso 22 e 23. Então, como dizer que o Messias fez-se primícia dentre os mortos, se admitimos que outros já ressuscitaram para a eternidade antes do Messias? Impossível, né? Tipo Moisés, Enoque e Elias, é impossível. Por isso a Bíblia diz-nos que quando ele vier, dará o galardão aos seus servos, os profetas e aos que o temem. Ou seja,
Depois eu vou fazer um vídeo aí sobre Moisés e eu vou mostrar para vocês que Moisés servia ao próprio Messias, entendeu? Ele servia o próprio Messias, assim como o profeta Isaías e o profeta Jeremias. Ou seja, todos os profetas serviam o Messias, entendeu? Por isso a Bíblia diz-nos que quando ele vier, dará o galardão aos seus servos, entendeu? Todos serviam ao Messias. E depois eu vou fazer um vídeo para vocês e vocês vão ver que o Deus, aquele ser que falava com os profetas, era o próprio Messias, entendeu? Os profetas e aos que o temem. Por isso que ele dizia assim, ó, por isso que ele disse lá, ó, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Entendeu? Não é como vocês aí, filhos do diabo, entendeu? Que chamam Abraão de pai da mentira. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, ó, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem, os que destroem a terra. Apocalipse 11, 18. Nossa, veja como o Messias, ele é paz, amor e magia. Ó, e para destruíres os que destroem a terra. Esse é o Messias, entendeu? Esse é o fodão. Esse é o Filho do Eterno. Ele vai vir, ó, para destruíres os que destroem a terra. Tá entendendo? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir, ó, a cada um segundo as suas obras. Alcançamos a vida eterna por meio do Messias, e este acontecimento se dará na sua vinda e não antes dela, como supõe-se para Enoque, Moisés e Elias. Ou seja, as pessoas da conjectura aí, né, os discípulos de Robert Smith, está incluído nesse ensino tolo aqui, né? Os remidos serão recompensados na vinda do Messias, porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. E ele já começou, viu? Faz tempo. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, ó, pois retribuindo te terá na ressurreição dos justos, ó. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir. Ou seja, os homens não têm nada, meus irmãos. Como eu digo nos meus vídeos aqui, ó, não há nada no homem. Não há nada no homem, Pai. Vou falar mais uma vez, ó, não há nada no homem, Pai. Entendeu? Não há nada. Não é só eu que digo, não. A palavra diz, ó, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir. Por quê? Porque não tem nada, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. Ou seja, os justos têm, né, o que retribuir, né? Porque eles já são justos, né? Todos os mortos receberão a sua recompensa na ressurreição. Haverá duas ressurreições, ó, separadas por um período de 1000 anos, verdade. Da primeira participação, todos os santos mortos, né, desde o princípio. Da segunda ressurreição participarão os ímpios mortos, né? Os que vão se tornar a lenha na fogueira, né? Quanto aos justos que estarão vivos na segunda vinda do Messias, estes serão transformados, tanto os justos mortos e os justos vivos receberão um corpo incorruptível. E como eu já tinha prometido, depois eu vou fazer um vídeo sobre essa questão de sermos transformados, né? Quem vai ser e quem não vai ser, entendeu?
Tô devendo um vídeo a vocês aí sobre isso aí. Depois eu vou fazer. Um outro texto escrito pelo apóstolo Paulo deixa claro que a transladação é consequente transformação dos vivos para a vida eterna não se dará antes da primeira ressurreição. Tudo ocorrerá numa ordem determinada por Deus, pelo Pai, né? Os que morreram no Messias ressuscitaram primeiro, depois os vivos salvos serão transformados. Dizemos-vos isto pela palavra do Pai, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Mestre, de modo algum procederemos os que já dormem. Como eu já fiz vídeo também explicando isso aqui, né? Assim nem Enoque nem Elias poderiam ser arrebatados antes desse grande e esperado evento da segunda volta do Messias e da bem-aventurada primeira ressurreição dos justos. Mortos primeiros deverá ocorrer a ressurreição dos justos, mortos, né? E só depois os justos vivos serão transformados. Se Elias, Moisés e Enoque estão vivos e gozando a vida eterna, necessariamente teríamos que admitir o seguinte, ó. Primeiro, Jesus, né, o Messias, não é a primícia dos que dormem, nem tem a preeminência. Segundo, o Messias morreu em vão, já que Deus tinha outro meio de dar vida eterna aos salvos. Ó. Terceiro, não há um tempo de recompensar todos os santos. Todo dia é tempo. Veja o tanto de falha que poderia acontecer com essas presunções malditas de vocês aí. Ó. Não há tempo de recompensar os santos. Todo dia é tempo, né? Segundo as heresias de vocês aí. Por todas as razões expostas, concluímos que ninguém subiu ao céu, mas todos os nossos antepassados estão mortos. Todos dormem e todos sem exceção. Como eu já fiz vídeo falando sobre isso aqui, né? Receberão sua recompensa quando ocorrer a segunda vinda do nosso Mestre. Só então os salvos estarão no futuro reino do Messias. Indiscutivelmente nesta festa, ninguém entra antecipadamente. Gostei do finalzinho aqui, gostei mesmo. Então, meus irmãos, isso aqui foi um estudozinho aí, meio longo, né? Mas é necessário que se faça, né? Para desmistificar aí essas heresias desses dementes. Agora eu vou xingar aqui desses dementes, né, dessas pessoas religiosas, porque vocês dizem que estão fora do sistema, mas vocês são o próprio sistema maldito de engano e intolerância, entendeu? Vocês não são tolerantes com a Escritura, vocês não são tolerantes com os profetas. Todo profeta é do diabo para vocês, entendeu? As pessoas viviam numa época ríspida, numa época sinistra. As coisas não eram como a gente vê hoje, entendeu? O que você lê nas escrituras, o entendimento era outro na época, entendeu? Você é que é um ignorante e um tolo. Você aí é um ignorante e um tolo. E eu posso afirmar aqui para vocês. Eu estou afirmando, eu não estou fazendo conjecturas, eu estou afirmando. Eu ainda vou fazer outros vídeos sobre Moisés, sobre Elias, sobre Enoque. Vou fazer muitos vídeos, cara. Eu tenho uma eternidade para fazer os vídeos. Entendeu? E tem uma vara, eu tenho uma vara de ferro, entendeu? E eu vou sentir muito prazer, muita alegria quando eu começar de fato a usar essa vara. Entendeu? Eu vou fazer nego gemer e chorar. Entendeu? Por cada palavra, por cada asneira. Entendeu? Por cada imbecilidade que falou. Entendeu? Por cada loucura que falou. Entendeu? Por transformar a verdade em mentira e transformar a mentira em verdade. Entendeu? Eu não queria ser vocês, cara. Entendeu? Porque essa vara que o Pai nos deu é para ser usada. E eu vou usar com o maior prazer. Pode ter certeza.
E essa terra vai tremer e vai gemer. Entendeu? Como diz a própria palavra, não há nada no homem. Não há nada no homem, mas vai ter. Entendeu? A gente vai tirar esse vinho, esse vinho puro, né? E gostoso, das costas e do lombo de vocês. Vocês serão macetados e esmiuçados. Entendeu? E não pensa que eu sou o diabo não, meu rei, que eu não sou não. Eu sou pior do que o diabo. É isso aí, vou colocar mais alguns videozinhos aqui. Vai ficar meio longo esse vídeo. Talvez eu nem coloque, mas talvez eu coloque para ter uma compreensão melhor também sobre a questão da fé, né? Como que se age na fé? Como que o Pai encontra fé em nosso coração, entendeu? Como que o que é verdade e o que é mentira, né? Nesses ensinamentos desses tolos aí, beleza? Mas é isso aí, valeu e fica na paz. Espero que tenham entendido a questão de ninguém foi para o céu, porque ninguém foi, só foi para o céu o Messias, que de lá desceu do céu, beleza? Mas também não significa que os que disseram que foi para o céu, esses são anjos caídos. Não, são profetas do nosso Pai. E o próprio Pai os transladou para que não vissem a morte, para que não fossem mortos, né? Não que o Pai fez isso com todos, né? Muitos deles padeceu na mão dos homens, né? E outros não, morreram naturalmente de velhice. Beleza? Fica na paz.